Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre pilhas. O que vem a ser pilha? É um dispositivo que vai transformar energia química em energia elétrica. Para isso acontecer, vai precisar de dois metais diferentes, onde vai ocorrer a reação de oxirredução. Então aqui na verdade vai acontecer duas reações químicas. Em um lado da pilha vai acontecer a oxidação, que é a perda de elétrons, e o outro lado da pilha vai acontecer a redução, que é o ganho de elétrons. Então vai ter um metal perdendo elétrons e o outro ganhando. Então vai ter a passagem da corrente elétrica aí que vai transformar em energia. Bom, vamos ver como é que funciona isso aqui. Bora para nossa figura aqui, ó. Então o que eu tenho aqui, ó? Dois metais diferentes onde estão mergulhados em uma solução. Aqui é o metal zinco, está mergulhado numa solução de sulfato de zinco. O cobre mergulhado numa solução de sulfato de cobre. Tá? Bom, potencial de redução. O que vem a ser esse potencial de redução? É a tendência que a espécie química tem em ganhar elétrons. Então, a primeira coisa aqui é você olhar o potencial de redução dos metais. O que tiver maior potencial é o que vai ganhar elétrons. E o que tiver menor potencial vai perder elétrons. Então, ó, nós temos aqui o potencial do zinco e o potencial do cobre. Quem tem maior potencial de redução? O cobre, observe que é o cobre, 0,34 é maior que menos 0,76. Então o cobre vai ganhar elétrons e o zinco vai perder elétrons. Aí nós vamos ter o sentido da corrente. Ó. Então o sentido da corrente elétrica sempre vai ser do de menor potencial para o de maior potencial. Como aqui é o que tem menor potencial, será o polo negativo da pilha. E aqui vai ser o polo positivo. Esse polo negativo a gente chama de anodo. E aqui o polo positivo a gente vai chamar de cátodo. Então aqui vai estar perdendo elétron. Então o zinco metálico, esse zero aqui quer dizer que é o zinco metálico, vai perder elétrons e vai se transformar em zinco 2+. Observe que o NOx aumenta. Ó. Quando o NOx aumenta de 0 para 2+, quer dizer que está sofrendo uma oxidação. Então, aqui é o lado da pilha que vai oxidar, vai perder elétrons. Já aqui, o que vai acontecer? Os elétrons que estão chegando aqui, esse cobre 2+, vai pegar esse elétron e vai sofrer uma redução, ele vai se transformar em cobre metálico, que é cobre 0. Aqui vai ocorrer um aumento de massa, tá? Aqui nós teremos o cobre metálico sendo formado, do íon cobre 2+, para cobre 0. Então, se está ganhando elétrons, vai ocorrer uma redução. Então, ó, tá indo de 2+ para 0, ó, tá diminuindo o NOx, tá sofrendo uma redução. Portanto, pessoal, vamos lá. Primeira coisa aqui para fazer o dispositivo da pilha, precisa de dois metais diferentes. Para saber quem vai perder elétrons, quem vai ganhar, você vai olhar o potencial de redução. Então, o que tiver maior potencial vai ser o polo positivo da pilha, que é chamado de cátodo, e é onde vai ocorrer a redução. Aqui, o elemento vai estar ganhando elétrons, vai estar reduzindo, vai estar transformando do íon para metálico. Então, tem o cobre 2+, vai se transformar em cobre metálico, que é cobre 0. Já aqui, o que vai acontecer? É o polo menor da pilha. Então, é o polo negativo, que é chamado de anodo, e é onde vai ocorrer a oxidação. Então, a oxidação é onde ocorre perda de elétrons. Então, o sentido da corrente é esse, do de menor potencial, ó, os elétrons saindo do zinco, para o de maior potencial. Se a gente colocar uma lâmpada aqui, ou um voltímetro, a gente vai detectar essa passagem de corrente elétrica. Então, aqui como está ocorrendo a oxidação, o zinco metálico está se transformando em zinco 2+, vai ocorrer um desgaste aqui do metal. Esse íon cobre tem cor azul. Aqui tem uma solução azul. Quando ele se transforma em cobre metálico, essa solução azul vai deixando de ficar azul e vai ficando incolor, porque vai deixando de ter cobre 2+ na solução. Então, olha só as perguntinhas. Qual eletrodo é o cátodo e qual é o anodo? Então, o cátodo, cobre, que é o de maior potencial. E o anodo é o zinco. Vou colocar aqui, ó. Anodo zinco, o cátodo cobre. Qual é o eletrodo do polo positivo? O positivo é o de maior potencial, que é o cobre.
E o polo negativo é o de menor potencial, que é o zinco. Qual a semi-reação que está acontecendo no anodo? Então, ó, o que nós temos aqui no anodo? Ó? Eu tenho o zinco metálico, está se transformando, ó, está se transformando depois da seta, em zinco 2+, e produzindo elétrons. Como aqui a carga é 2+, então vai produzir 2 elétrons. Qual a semi-reação que está acontecendo aqui no cátodo? Ó? No cátodo, o que está acontecendo? O cobre 2+, vai reagir com os elétrons que estão chegando e vai se transformar em cobre metálico, que é o cobre 0. Tá? Qual a semi-reação global da pilha? Então aqui você vai pegar as duas reações. Vai pegar a reação que está acontecendo no anodo, onde o zinco metálico está se transformando em íon e produzindo elétrons. Vai pegar o cobre, a reação do cátodo, cobre 2+, vai reagir com os elétrons que está chegando, ó, e vai se transformar em cobre metálico. Então você vai somar aqui como se fosse uma equação matemática para descobrir a reação global da pilha. O que está de um lado da reação e tiver do outro que for igual, você soma, como se fosse aqui, ó. Depois da seta tem 2 elétrons, antes da seta tem 2. Então você subtrai 2 com menos 2, dá 0. Lembrando, se tivesse do mesmo lado, aí você soma. Não dá para cortar mais nada, ó. O que sobrou antes da seta? Zinco 0, cobre 2+. O que ficou depois da seta? Zinco 2+, e o cobre 0. Tá vendo? Ó, se trata de uma reação de oxirredução. Ó. Na oxidação, lembram? O NOx aumenta, ó, de 0 foi para 2. Então aqui ocorre na oxidação. E na redução, o NOx diminui, ó, foi de 2 para 0. Então aqui o zinco, oxidação, no cobre, redução. Para calcular a DDP da pilha, que é a diferença de potencial, que eu posso representar pelo ΔE, é o potencial do cátodo menos o potencial do anodo. Ou você pode pensar assim, para calcular a DDP da pilha, é o potencial maior menos o menor. Então nós temos o potencial vai ser o maior, que é o 0,34, menos o menor, 0,76. Opa, aqui é menos e o menos da forma. Então aqui vai colocar o menos. Tá? Menos com menos vai dar mais. Então nós teremos 0,34 mais 0,76. Isso vai ser igual a 1,10 volts. Então esse é o potencial ADDP da pilha. Então, galerinha, ó, para saber quem oxida e quem reduz, é só olhar o potencial. O que tiver o maior potencial vai sofrer a redução, que vai ganhar elétrons, né? E o que tiver menor potencial vai sofrer a oxidação. Como é o menor potencial, é o polo negativo, que é chamado de anodo, sentido da corrente, do menor para o maior. Eu já vi cair um exercício, se não me engano, na Unicamp, que ele não deu o potencial de redução, mas ele deu o sentido da corrente. Se eu tenho o sentido da corrente, eu já sei quem vai sofrer oxidação e quem vai sofrer redução. Por quê? O sentido da corrente é do menor para o maior. Então, o elétron está saindo daqui, chegando aqui. Então, aqui quer dizer que é o menor potencial. E aqui é o de maior. Então, o sentido da corrente, eu consigo saber quem é o anodo, quem é o cátodo e quem é o polo negativo da pilha. Tá? Bom, se eu olhar aqui, ó, se eu der esse exemplo aqui para vocês, ó, qual desses elementos tem o maior poder de oxidar? Observe que é o de menor potencial. De menor potencial vai ter uma tendência em perder elétron, então vai sofrer oxidação. Então o magnésio ele tem um poder de oxidação maior que o zinco, que o hidrogênio e que o cobre. Por exemplo, nesse exercício aqui, ó, ele quer saber qual elemento é melhor oxidado. Então, o que melhor oxida é aquele que perde elétrons, tá? Então, para perder elétrons tem que ter o quê? Menor potencial, tá? De redução, porque o potencial de redução é a tendência do átomo em ganhar elétrons. Então, o que vai ter menor tendência em ganhar elétrons é qual? O lítio, ó, tem o menor valor, tá? Seria a alternativa A. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Um abraço. Tchau.